Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Barcelona já comunicou o empresário do centroavante Vitor Roque que ele será vendido ou poderá ser emprestado. Detalhe é que o empresário do Vitor Roque é muito ligado ao Corinthians. Vamos falar também sobre o Fulham da Inglaterra, que definiu os valores para a venda do centroavante Carlos Vinícius, plano B do Corinthians nesta janela de transferências. E hoje tem Copa Sul-Americana, o Corinthians vai com um time misto para enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Ribeirão Preto. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta terça-feira, dia 13 de agosto, frio aqui em São Paulo, e aliás, grande parte do Brasil aí passando por bastante frio. Mas vamos tentar esquentar um pouquinho aí esse dia de hoje, falando sobre o Barcelona, que comunicou de forma oficial o empresário André Curi sobre a disponibilidade no mercado do centroavante Vitor Roque, né? O Vitor Roque revelado pelo Atlético Paranaense e que foi vendido ao Barcelona por 74 milhões de euros. O Barcelona topou e já avisou o treinador, o empresário, que topa vender o jogador por 30 milhões de euros, mas também disse que poderá emprestar o atleta. Detalhe é que o André Curi é um empresário do Vitor Roque, ele é muito ligado ao Corinthians, muito ligado. Ele é empresário do Yuri Alberto, ele é empresário de outros atletas dentro do timão, trouxe o Charles recentemente, a comissão técnica do Ramon Dias, né, foi o André Curi que trouxe também, mas também é aquele empresário que bloqueou contas do Corinthians na justiça recentemente, tem valores aí altos a receber, coisa de milhões mesmo. Recentemente conseguiu um bloqueio aí de mais de 12 milhões, quase 13 milhões de reais das contas do Corinthians, tem mais um bom valor ainda, além desses 12, 13 milhões aí a receber, mas é um empresário muito próximo do clube, tem muito acesso ao clube. E mesmo com todas essas questões aí que ele tem a receber, é um cara que sempre consegue trazer atletas ou treinadores para o timão. Ele é muito ligado à diretoria do Corinthians. Então, quem sabe, em termos de empréstimo, porque está totalmente descartada a possibilidade de uma compra, né? 30 milhões de euros aí, a gente está falando em quase 180 milhões de reais, é muita coisa. O Corinthians hoje não consegue comprar um jogador por 5 milhões de dólares, né? Como quem dirá por 30 milhões de euros. Então é muita grana. Mas em termos de empréstimo, existe uma pequena luz no fim do túnel aí com relação ao Vitor Roque. Não que esteja negociando, não que esteja vindo para o timão. Mas, como disse, pela proximidade do agente com a diretoria do Corinthians e por se tratar de empréstimo, de repente o Corinthians consegue chegar a um valor aí, e aí sim traria um jogador que é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade, sempre foi muito goleador. No Barcelona não deu certo, pelo menos ainda não deu certo. São 14 partidas apenas com a camisa do clube catalão e 2 gols marcados. Então vamos esperar. De repente o André Curi oferece aí ao Corinthians, chega a um acordo salarial e, quem sabe, o problema de centroavante é resolvido. O que você acha? Seria uma boa por empréstimo, gente? Não estou falando em venda aqui, não. Venda é ilusão, é sonho. Mas você acha que rola por empréstimo? Seria uma boa ter o Vitor Roque? Comenta aí. Errei a vinheta, mas vamos embora. O Fulham da Inglaterra, definiu valores para a venda do Carlos Vinícius. 3 a 4 milhões de dólares. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa. A gente está falando ali naquela faixa dos entre 18 e 25 milhões de reais aproximadamente, né? São valores baixos, né, dentro do mercado da bola, dentro do futebol, por um jogador também de 29 anos, assim como é o Arce, né, da LDU,
e que passou um período lá emprestado ao Galatasaray da Turquia, tem passagens pelo Mônaco, tem passagens pelo PSV da Holanda, ou pelo Tottenham da Inglaterra também. Tem muita experiência, né? Foi revelado pelo Santos, passou pela base do Palmeiras também. E no final de 2022, o Palmeiras tentou repatriá-lo, tentou trazer o atleta para reforçar o seu time principal, mas não deu certo. E agora ele foi colocado ali como um daqueles jogadores negociáveis, né, pela equipe do Fulham, e estipulou valores. E é o plano B do Corinthians, né? Por que ele é o plano B do Corinthians? Porque o plano A é o Alex Arce, mas continua emperrada a negociação em função do valor também pedido pela LDU e principalmente também porque a janela de lá está fechada, a janela no Equador, e o que impossibilitaria a LDU de trazer, né, contratar um substituto do Arce. E também tem mais um detalhe: no último final de semana, o outro atacante da equipe acabou se machucando e não tem muito prazo ali para voltar, não sabe se volta logo, se demora. E isso faz com que a LDU também segure um pouquinho, porque se vende o Arce para o Corinthians, ficará também sem um jogador de ataque ali, hoje o Alex Arce, que é o principal goleador do Equador. Mas o Carlos Vinícius tem números razoáveis, né? Números não tão bons quanto o do Arce, mas é o alternativa B do Corinthians para o ataque. O Corinthians segue trabalhando e negociando com o jogador e com o Fulham para tentar chegar aí a um acordo. Lembrando que o Corinthians tem até o dia 2 de setembro para definir aí os seus atacantes, tá bom? Ou outras posições, evidentemente. Falamos de atacantes porque são as posições mais pedidas pelo torcedor e aquelas mais carentes hoje na equipe. E aí, tem que arriscar? Tem que tentar uma, uma negociação mais rápida? Comenta aí. Carlos Vinícius, Arce, o que você acha? Ou Vitor Roque? Agora sim acertei a vinheta. Bom, tem Timão hoje às 9h30 da noite, lá em Ribeirão Preto, estado de Santa Cruz, contra o Red Bull Bragantino, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? A gente fala Sul-Americana, mas o nome correto é Sudamericana. E o Corinthians vai a campo hoje com um time bastante modificado, tá, minha gente? O Corinthians deve ir a campo com a equipe mista, uma equipe mais alternativa, né, digamos assim. Alguns jogadores, como o que já estão fora, a gente já tem um conhecimento aí, né? Yuri Alberto, o Alex Santana, e o Corinthians ganhou mais um desfalque aí, que é o Ángel Romero, que ficou fora do treino de ontem com uma dor um desconforto na coxa, no posterior da coxa. E a gente até falava aqui esses dias, né? O Romero, que é um cara que não se machuca, né? O Romero é um cara que vem jogando aí todos os jogos, não tinha problema algum físico, e parece que secamos, né? E não era a intenção, pelo amor de Deus. Mas o Romero acabou sentindo um desconforto na coxa e também não viajou para Ribeirão Preto. Seguindo a tendência do Ramon Dias de que é preciso preservar alguns jogadores, a tendência é que o Corinthians vá a campo hoje com um time mais alternativo, tá? É possível que o Corinthians vá a campo com uma equipe menos titular, digamos. E quando eu falo menos titular, eu estou falando sem o André Ramalho, estou falando sem o Garro, de repente o Hugo pode dar lugar ao Bidu, que o titular da equipe é o Hugo, né? Que viajou com a delegação. E no ataque, Thales Magno, por ter feito o gol, por ter até tido uma estreia, digamos, razoável, né? Principalmente pelo gol, ele deve ganhar uma chance já na equipe titular, deve começar entre os titulares. E na frente, junto com o Thales, talvez a dúvida, né? Hoje o Corinthians terá no banco apenas o Pedro Raul, que é uma possibilidade, o Pedro Henrique e o Giovani, além do Wesley, né? Mas o Wesley tem sido cada vez mais preterido ali pelo técnico Ramon Dias, ele virou opção mesmo para banco de reservas e não para o time titular. Então, acho que a briga mais forte ali fica entre Pedro Henrique, Pedro Raul e também o Giovani. Essas possibilidades são bem reais. No meio de campo,
Com o Garro fora, Coronado deve ganhar uma oportunidade entre os 11 titulares, né? Com o Rian ou Charles também fazendo ali o meio-campo ao lado do Ranieri. Deve ser esse o time, né? O Mateuzinho pela direita ali, no lugar do Fagner, porque, repito, o Ramon Dias sabe que tem um elenco reduzido, sabe que pode sofrer com questões de lesões, e aí tem que dar uma seguradinha, tá bom? Às 4 da tarde tem vídeo e às 8 da noite pré-jogo aqui no 12 em Campo, tá? Pré-jogo de Red Bull Bragantino e Corinthians com escalação e outras informações ao vivo aqui para você a partir de 8 da noite. Então eu te espero. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Valeu? Grande abraço a todos, até mais tarde. Tchau.